Bom, pessoal, vamos falar agora sobre economia comportamental. E para me ajudar a falar sobre esse tema, eu trouxe aqui Misbehaving, o livro do Richard Thaler, que é considerado aí um best-seller. Ele ganhou o Prêmio Nobel em Economia por estudar a psicologia por trás da tomada de decisão. E quando a gente fala sobre esse momento de tomada de decisão, estamos sim falando de economia comportamental. Portanto, você já parou para pensar o que faz você comprar e o que faz você deixar de comprar? Na essência da resposta dessa pergunta, e abrindo um parênteses aqui, falando já sobre o seu papel sobre um consultor de vendas, galera, esse é exatamente um exemplo que você pode estar levando para o seu cliente. E nós, como consultores de vendas, temos exatamente esse papel. Afinal de contas, o lojista, durante o seu dia, ele tem diversas coisas para se preocupar, uma infinidade de decisões para tomar, e na grande maioria das vezes ele está ali sozinho, não consegue parar para pensar nesse tipo de questão, que sim, possui uma extrema relevância para o seu negócio. Então, quando você faz essa pergunta para o lojista, você já parou para pensar o que faz o seu cliente comprar e deixar de comprar aqui no seu estabelecimento? Você já aconteceu, por exemplo, de quando você está num dia aqui agitado na sua loja, entrar um cliente, olhar para a vitrine e ele ir embora, e você, por estar ocupado naquele exato momento, observou ele no canto do olho, não conseguiu atender e ficou se perguntando, poxa, o que será que fez com que ele não comprasse ou não retornasse depois de alguns dias? Galera, a resposta dessa pergunta, quando a gente vai na essência dela, ela de fato está na sensação de ganhar. Bom, pessoal, falando agora sobre os 7 pecados capitais nas vendas, a gente tem aí como primeiro pecado a apatia. O que ela representa? É quando você demonstra ali para o cliente que você não está interessado nele, os problemas dele, o que ele está compartilhando contigo, você simplesmente não tem interesse, sabe? E isso é uma coisa que possivelmente o cliente ali ele está percebendo e num futuro não tão distante vai voltar aí, podendo até às vezes você perder o cliente por esse comportamento. Um outro exemplo que a gente tem aqui, pessoal, é a dispensa. A dispensa, ela é quando você quer, de qualquer forma, se livrar do seu cliente. E acaba fazendo ali alguma coisa com má vontade, fazendo de qualquer jeito. É muito interessante a gente sempre cuidar a forma como a gente está lidando com o cliente, justamente porque isso também vai passar uma visão, se tudo aquilo que você falou ali no momento da venda é algo que pode ser considerado verdadeiro, né? Os momentos que nós temos o encontro com o cliente, seja no momento da venda ou depois do pós-venda, na hora que você está entregando, por exemplo, o equipamento, ou num momento futuro, quando o cliente ele entra em contato com você, são momentos que nós chamamos de momento verdade, que é onde o cliente tem a possibilidade de tirar à prova se tudo aquilo que ele acabou comprando, né, de fato coincide ali com a realidade. Bom, pessoal, a frieza ela acaba sendo um comportamento que, quando a gente tem, a principal característica dela é um distanciamento do cliente. É de fato um momento ali que o próprio vendedor, se estiver fazendo isso, ele está demonstrando que ele não tem nenhum tipo de sentimento sobre aquilo que ele está ouvindo, aquela situação, aquele problema que o próprio lojista enfrentou. Às vezes ele pode estar falando ali sobre um problema que ele enfrentou na concorrência. Você não precisa meter pau, né, na concorrência ali, falar mal do cara, mas pô, você precisa pelo menos se sensibilizar, né, de que aquilo ali que ele enfrentou naquele momento foi de fato um problema para ele. E aí quando a gente não demonstra ou simplesmente
Até mesmo não fala nada, pode, dependendo da forma como ali tiver a nossa linguagem corporal, transparecer que nós estamos, né, tendo ali uma espécie de frieza. E esse é um sentimento que a gente não pode, né, cometer. Bom, condescendência, pessoal, tem a ver com desdém. É quando a gente tenta demonstrar para o cliente a nossa superioridade e quando a gente faz isso, a gente enfatiza uma inferioridade do cliente. Então, esse é um sentimento que você precisa muito cuidar, principalmente quando você está num cliente ali, por exemplo, que aparentemente, sei lá, está com umas vestimentas mais inferiores do que a sua, ou coisas assim, e você por algum motivo está um pouco mais elegante. A primeira coisa que você precisa fazer, se tu perceber ali que o cliente não está se sentindo confortável, é fazer com que ele se sinta confortável, fazer com que ele veja que vocês são iguais, né? Então, eu vou dar um belo exemplo para vocês. Normalmente, quando eu chego numa oficina, ou eu estou saindo, né? Daqui um pouco, pô, apertei ali a mão, quis agradecer, e o cliente pega e fala, não, tô com a mão suja. Cara, eu na mesma hora que ele fala assim, capaz, rapaz, isso aí é mão de trabalhador, bora aí, vamos apertar. Então, é exatamente sobre isso, sabe? Pô, qual é a minha diferença para dele, né? Não é nenhuma. Aquilo ali não é sujeira, né? É só o serviço dele. Então, da mesma forma como às vezes vocês podem chegar num lugar, né? Pô, tô ali um pouco com a testa, mesmo que eu sequei ali, deu uma suadinha, poxa, não é por causa disso que tu tem que ser tratado com uma inferioridade, né? Então esse é um outro pecado que a gente precisa aí cuidar para não cometer. O automatismo, também chamado de robotismo por uns, é quando a gente busca tentar engessar o nosso atendimento e padronizar, né? Para todo cliente eu vou ser assim, para todo cliente eu vou ser assado. Você deixa totalmente de lado aqueles conceitos que a gente já trabalhou sobre a venda consultiva, a venda por insight, e simplesmente não escuta o cliente, não dá espaço para ele falar. Às vezes, se você né, escuta o seu cliente, você consegue sim sair, né, dessa válvula e não entrar nesse automático. Então, sempre cuide, né, e depois que você sai de um cliente, reflita. Poxa, eu falei mais do que eu ouvi, eu consegui somar dentro da realidade do cliente, deu para ele entender o que eu passei, ou eu simplesmente, né, saí ali falando um repertório que eu tinha gravado. É importante vocês lembrar que sim, algumas respostas para perguntas nós devemos saber, mas gravar uma sequência do que exatamente você tem que falar milimetricamente não é algo que a gente recomenda, beleza? Livro de regras, pessoal, ele é um pecado voltado para os apegos mesmo às normas, que é quando, por algum motivo ali, você sabe que, por exemplo, olha, para atender o meu cliente, na verdade eu não vou atender, quem atende é o RC. E aí tu não tem nenhum tipo de flexibilidade para nenhum tipo de cliente e toda regra ela tem uma exceção. Principalmente eu diria quando é o primeiro contato do cliente, a primeira vez que ele te procura para tirar uma dúvida. Poxa, quantos clientes deixam de usar um produto e simplesmente não falam nada do dia para a noite? Se esse cara ele tá te perguntando alguma coisa, pô, escuta ele, sabe? Realmente, talvez você não saiba resolver o problema dele, mas você escutou. Então, depois de você escutar, né, tente realmente ali ajudar. E se você não conseguir, não tem problema, pega e diga para o cliente, olha, realmente eu gostaria de poder te ajudar, mas isso está acima das minhas capacidades. Mas vamos fazer o seguinte, isso que eu estou falando para vocês eu também já fiz. Pô, deixa eu ligar aqui para o RC, eu vou te ligar também, então liga ali para o cliente, né? Liga para o RC, você consegue fazer a comunicação entre um e o outro ali pelo próprio telefone, numa ligação normal. E, pô, você acabou ensinando ali o cliente como que ele pode estar fazendo esse procedimento. É um exemplo, tá, pessoal, de ligação que a gente pode estar fazendo, independente se o seu celular é um Android ou é um iPhone. Você começa uma ligação e você consegue juntar com uma próxima. Aí só precisa avisar ele de que ele vai ficar em espera.
mas é uma forma, né, da gente ter flexibilidade e ensinar o cliente, né, caso a gente não esteja ali, a ir para o caminho correto, beleza? E aí, pessoal, o último pecado aqui que eu deixei, e ele acontece com uma frequência até que grande, né, a gente vê nas empresas, ele é chamado de passeio, mas eu também gosto de chamá-lo de jogo de responsabilidade. O que acontece? É quando falta o protagonismo no vendedor e, poxa, você está vendo que o seu cliente está enfrentando uma série de problemas. Cara, você precisa ser protagonista, matar no peito. E quando você vê ali que, né, pô, meu cliente está sendo jogado de um lado para o outro, não que isso aqui aconteça, mas é a definição desse pecado capital, quando, no mínimo, a gente está vendo ali que está faltando, né, uma resposta para o cliente, ele pediu ali um retorno, não conseguiu, pô, deixa eu tentar no mínimo resolver esse problema aí para o meu cliente que já está demonstrando ali uma certa insatisfação. Então é para você, neste caso, né, ao detectar isso, ser protagonista e de fato aí contribuir para a solução do cliente. Bom, pessoal, esses foram então os 7 pecados capitais nas vendas que nós devemos cuidar para não cometer. E obrigado aí pela atenção de vocês. Até a próxima aula.